noite a todos, do plano material, do plano espiritual. Hoje nós temos um estudo com um tema muito interessante. Então nós estamos aqui em O Livro dos Espíritos, da questão 197 a 199, mas nós trouxemos material além deste, para a gente conversar. Então, primeiramente, vamos lembrar que Jesus, ele deu uma orientação que foi feita foi registrada, por exemplo, em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 15, ficou registrado assim: e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então, nessa fala de Jesus, ele coloca as crianças como um modelo para que a gente possa seguir. É um modelo. Porque no Espiritismo nós sabemos que toda criança, assim como nós somos, é um adulto reencarnado. Então, ele não traz a pureza completa, não é? Mas muitos movimentos, muitas ações das crianças, a gente pode identificar, na inocência, na simplicidade, na sinceridade, na perseverança. A gente vê nisso os pontos positivos que Jesus quis destacar, E ele fala que quem não se assemelhar às crianças não vai conquistar ou penetrar o reino de Deus. E aí temos que tomar um cuidado com essa expressão, porque reino não é lugar, não é onde nós vamos chegar fisicamente, materialmente, não é isso. O reino de Deus é um estado evolutivo da alma, ou o reino do céu significa a mesma coisa. Podemos associar reino de Deus ou reino dos céus à pureza espiritual. À medida que o espírito vai evoluindo ao longo das reencarnações, ele vai corrigindo os seus erros, os seus defeitos, vai ganhando mais virtudes, então ele vai se aproximando do reino de Deus. Porque Jesus também falou assim: o reino de Deus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está dentro de vós. Então o reino está aqui dentro, o reino não é fora, não. Então é interessante porque esse aqui foi um dos movimentos que tentaram impedir a aproximação de pessoas a Jesus, Foi um dos casos aqui identificados. Nós tivemos também o caso do cego de Jericó, que estava na calçada e que tentou se aproximar de Jesus, e os transeuntes, os acompanhantes de Jesus também não permitiram. E teve o caso daquela mulher que ela foi gritando, aquela passagem dos cachorrinhos, que eles falam que eles tentaram afastá-la, ela pegou e falou para Jesus: mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas caídas das mesas de seus donos. Quer dizer, ela estava disposta a aceitar um pouquinho do ensinamento dele, porque a refeição principal estava sendo dada para os discípulos. Então é um simbolismo, mas são essas três passagens que a gente vê o impedimento que tentaram fazer ao acesso de pessoas a Jesus. E o caso das criancinhas foi um desses. Então, quando o espírito está reencarnado no período da infância, ele tem todas essas características, que Jesus identificou e nos aconselhou que a gente se assemelhasse a elas. Então, apesar de que as crianças são espíritos que estão em reaprendizado, elas têm predicados que a gente pode observar, não é? Agora, antes da gente entrar na questão da sorte das crianças após a morte, vamos recordar algumas outras coisas aqui. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, a questão 344, em que momento a alma se une ao corpo? Esse é um ensinamento espírita importante, Porque para outra religião, por exemplo, no catolicismo,
a alma é criada junto com o corpo. No Espiritismo, a alma pré-existe ao corpo e vai ser ligada a um corpo que vai passar a existir. Então, a resposta dos espíritos foi: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, a partir do momento que há a concepção, né, dos gametas masculino e feminino, ali já se liga um espírito que vai ser designado para nascer naquele corpo. Então, diz assim: desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até o instante que a criança vê a luz. Então isso é interessante, porque se a gente parar para pensar, e aquela gravidez inesperada? E aquela gravidez que veio, por exemplo, de um ato de violência? Como é que faz? Teve uma violência, né? A mulher foi violentada pelo homem e engravidou. Mesmo nesse caso, não vai ser ao acaso a ligação do espírito com o corpo, porque os que estão cuidando das reencarnações vão designar alguém para aquele corpo que vai nascer. E tem um motivo daquele espírito estar se ligando dessa forma. Então, por isso que no Espiritismo nós temos que ter essa compreensão para a gente combater, né, a prática do aborto em qualquer situação. Essa que é verdade. Depois vem a questão 379. É tão desenvolvido quanto a de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Os espíritos dizem: pode ser até mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Ou seja, o espírito que está no corpo de uma criança, ele pode ser muito mais evoluído que o nosso, ou que pessoas que a gente conhece como sendo bastante avançadas, e mesmo assim aquele espírito, apesar de que está criancinha, ele pode ser, né, um espírito que já tem conquistas de outras épocas. Então, assim, nós vamos aprendendo com o Espiritismo essas questões evolutivas. Aí vem outra pergunta do Kardec: que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma numa criança vai se completando a cada período da vida? O espírito é uno e está todo na criança como no adulto. Então não vai um pedacinho da alma numa época, depois outro pedacinho até completar, não. Nós somos espíritos unos, ou seja, nós somos mônadas espirituais, que uma vez criados por Deus e alcançando o estágio, a fase hominal, vamos dizer, acima do mineral, vegetal, animal, aí vem o hominal, vamos falar assim, nossa etapa. Quando nós alcançamos esse nível de evolução, então o que acontece conosco é que nós vamos a cada reencarnação adquirindo personalidades diferentes, mas o espírito é um mesmo, é uma entidade, uma individualidade, que a cada reencarnação está tendo uma experiência diferente. Olha outra pergunta interessante que o Kardec fez. Pelos pensamentos e preces, os pais podem atrair para o corpo, em formação do filho, um bom espírito, de preferência ao inferior? Ia ser bom, né? Se a gente, como pais, falasse assim: eu quero um filho perfeito, eu quero um espírito evoluído, eu quero um espírito muito bom, eu quero, né? Então, olha a resposta que os espíritos deram ao Kardec. Não, quer dizer, a nossa prece não vai atrair isso, né? Mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Mostrando aqui que há uma relação de responsabilidade dos pais educarem os filhos durante o período de infância. É mais fácil, né? Aí vem outra pergunta. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Quer dizer, se o papai e a mamãe são bons, por que não vem um filhinho bom também? Porque não tem essa conexão, seria materialidade, não é DNA, não é DNA. São individualidades, né?
Então diz assim: não raro que um mau espírito peça que lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então é a questão evolutiva, né? Dois espíritos adultos mais evoluídos, pai e mãe, recebem um filho atrasado para quê? Para desenvolver a criança e também para dar mérito aos pais, que vão ter que desenvolver paciência, perseverança, tolerância, uma série de coisas aí, né? A gente sabe muito bem como é que funciona. Em suas novas existências conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Isso pode dar-se, ou seja, nós podemos conservar traços de quem nós fomos, das personalidades que nós fomos no passado. Mas os espíritos falam assim: mas melhorando-se ele muda. Ou seja, a sua posição social pode mudar. Ele até usa o exemplo de um senhor passar a ser escravo, que era mais comum na época lá nesse século do Kardec, né? Então, na verdade, o espírito pode conservar alguns traços de suas existências anteriores. Muito bem. E outra coisa interessante é que, por exemplo, um espírito que foi um grande músico numa época, não é? Esses grandes músicos aí do passado. Será que toda reencarnação ele vai ter esse pendor maravilhoso para a música, vai conseguir fazer tudo que ele fazia? Não, porque o que regula isso é o cérebro. Ele vai adentrar um corpo que não vai dar condição a ele de expressar esse conhecimento, essa habilidade que ele tinha. Então, nesse reajuste reencarnatório, vem um projeto novo para a gente, né? Para a gente desenvolver certas habilidades que naquela encarnação você não desenvolveu. Pode ser um grande músico, mas um péssimo pai, um péssimo educador. Então ele vai ter que desenvolver outras qualidades. Muito bem. Então agora vamos começar a caminhar aqui na sorte das crianças após a morte. Vamos ler a questão 197. Poderá ser tão adiantado quanto a de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Então, o fato de morrer criança não significa que é mais evoluído. Algumas vezes o espírito pode ser mais adiantado que o adulto, nós já falamos isso aqui, mas o fato simplesmente de ter sido criança não significa que isso vai se dar. Cada um vai ter as conquistas que já adquiriu nas existências anteriores. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? E isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Nós mesmos às vezes fazemos comparações, né, com os nossos próprios pais e vemos isso, né? Às vezes a gente encontra lá um certo hábito, um certo pendor ou certas limitações dos pais que nós não temos. Mas é isso, nós somos espíritos individuais e às vezes a coisa vai funcionar assim, né? Muitas dificuldades que pai e mãe possuíam ou possuem até hoje, nós já superamos. Por exemplo, no campo do preconceito, né? Isso pode acontecer. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores. Por quê? Porque a gente tem aquele pensamento geral que a criança, quando desencarna, ela é um ser inocente, né? Então ela vai para uma região especial porque ela é um ser inocente. Mas isso não é o entendimento do Espiritismo. Porque para o Espiritismo é um adulto que está numa fase infantil, mas ele tem pendências ainda com a lei. Então a desencarnação dele não vai levar ele para um estado especial para a eternidade. Ele vai ter que voltar a reencarnar e continuar o aprendizado.
certo? Então, olha a resposta. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenridade pertence a alguma das categorias superiores? Resposta. Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha que padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a sua pureza. Então, se aquele espírito desencarnou como criança e é um espírito puro, é porque ele já era espírito puro. Porque senão, aí nós vamos ver daqui um pouco quanto tempo ele continua como criança no campo espiritual e como é que isso vai se desenvolver. Aí vem a pergunta 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento que devera terminar, e sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então vamos entender isso aqui. Por que as pessoas morrem na infância? Está dizendo isso, né? Por que tão frequentemente acontece isso? Então ele dá uma ilustração aqui, não é todos os casos, dizendo o seguinte, que às vezes aquela encarnação que aquele ser viveu poucos anos, ele está completando uma reencarnação anterior. Por exemplo, a pessoa suicidou. Faltava tantos anos para ela completar a reencarnação dela, prevista. Ela partiu antes. Então, uma das reparações é ela reencarnar, completar os anos que ela viveu e depois desencarna de novo. Particularmente, nós passamos um tempo visitando lá o Hospital da Baleia, lá no começo dos anos 2000. Lá tinha uma ala só de crianças. Eu não sei como é que está lá hoje, não. As crianças eram, muitas delas, com uma doença que chama hidrocefalia, que, para quem nunca viu isso ao vivo e a cores, tem que ter, assim, uma certa força interior para poder presenciar a condição. Porque, fisicamente, a criança fica muito deformada, principalmente na cabeça. Então, quando a gente acompanhava, a gente ia na ala onde tinha as crianças que estavam com perna quebrada, às vezes com uma leucemia, uma coisa assim, mas tinha essa ala das crianças com hidrocefalia, que geralmente eram crianças abandonadas. Os pais não davam conta de ficar com esses filhos, deixavam no hospital e deixava para lá. É assim que acontecia. E eram crianças, eu não sou da área médica, mas segundo me consta, são fadadas a desencarnar em breve tempo. Não prolonga a existência no corpo físico. Então a gente vê nisso aqui muito disso que foi falado. Crianças que vieram para completar um tempo ou para depurar alguma coisa. Por exemplo, a criança que, o adulto, melhor dizendo, que numa encarnação anterior usou a inteligência para o mal, para prejudicar outras pessoas. Aí ele vem com uma deformação no cérebro e vem fadado a desencarnar rapidamente. Ou seja, o espírito entra naquele corpo deformado, passa algum tempo, alguns anos, alguns meses e depois já volta de novo. E sei lá quantas vezes vai ter que passar por isso, para depurar as suas próprias ações cometidas anteriormente. Esse caso de completar a existência anterior é um exemplo, pode ser que sejam por outros motivos, né? Que a vida vai ser breve. Muitas vezes pode ser até simplesmente para provar os pais, né? Para que os pais passem por uma situação difícil para eles exercerem o seu mérito. E não que o espírito que está desencarnando ali como criança tenha alguma coisa a reparar. Então tudo isso é possível, né? Aí pergunta assim: que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Porque, como dissemos, na fé católica, o espírito vai para o limbo, não é isso? Vai para o limbo. O limbo não é nem céu e nem inferno.
Então ele fica numa região neutra para a eternidade. Esse aqui é o entendimento. Então ela não tem nenhuma punição e também não tem nenhum prêmio. Simplesmente vai para essa região. Mas a resposta aqui do Livro dos Espíritos é: recomeça outra existência. Ou seja, a criança que morre, ela vai ter que reencarnar, não é? Então ele diz aqui, eu vou fazer um comentário do Kardec aqui que é interessante, quando ele faz assim: se uma única existência tivesse o homem, e se, extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na infância, para gozar sem esforços da felicidade eterna, com que direito se acharia isenta das condições às vezes tão duras a que se vê submetida a outra metade? Ou seja, estaria dizendo assim, que as crianças que partiram, elas teriam uma vantagem, porque elas não chegaram a cometer algum erro, algum pecado que as levasse para uma região de maior punição. Então elas ficariam eternamente numa região bem melhor. Então, esse é o comentário do Kardec, que não estaria de acordo com a justiça de Deus, não é? Aí diz assim: semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus, e com a encarnação a igualdade real é para todos. Com a reencarnação, igualdade para todo mundo. Como que fica a situação daquele pai que recebeu o filho com a hidrocefalia e abandonou? Isenta de punição, isenta de reparação? Claro que não, né? A gente tem que ver o seguinte: essas coisas todas vão acontecer para que todos evoluam. Tanto o espírito que reencarnou como hidrocefalia, quanto os pais. Então, concordo que é uma prova dura. É uma prova dura para uma pessoa que está esperando vir uma criança bonitinha, num corpo perfeito, aí recebe uma criança que ninguém gosta nem de olhar, de tão desagradável que é. É uma visão complexa, certo? Então esse pai, vamos falar genericamente pai ou mãe, né, os responsáveis, eles vão ter que arcar com essa evasão, né, essa fuga do dever. Eles deveriam tomar conta, deveriam cuidar, porque veio para eles, né, e reencarnou sob a tutela deles. Mas, como a misericórdia divina é muito grande, a punição para esses pais não vai ser o fogo eterno, né? Não vai ser eterna, vai ser... Talvez ele tenha que passar por outras oportunidades, outras experiências, para até chegar num ponto que ele vai aprender a dar conta de cuidar, não é? Ficar totalmente isento de reparação, isso não é possível, porque ele está cometendo um crime de desonrar a missão paterna ou materna, não é? Mas a gente entende que às vezes é uma provação muito dura e que os pais não dão conta mesmo, não dão conta. Assim como até para cuidar de certos adultos, nós não damos conta, muita gente não dá conta, não tem aquela especialidade, tem que pedir para outras pessoas mais especializadas, né, para cuidar. A lei de Deus vai trazer para a gente sempre um olhar misericordioso para tudo, né? 381. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? A criança morreu, ela era um adulto, né? Reencarnou, passou alguns anos, morreu, ela já volta a ser espírito como ela era? Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. O que está dizendo aqui? É para a criança recobrar a condição que ela tinha antes de ter encarnado. Ela desencarnou, então é para ela recobrar e voltar a ser adulto. Mas isso só acontece com o espírito que já está muito evoluído, que ele está desligado desses laços corporais. Ele está desapegado mentalmente da matéria. Então ele recupera rapidamente a condição que ele era.
O normal é a criança continuar sofrendo a influência do corpo, porque tem que ter esse desligamento, então ela não recobra rapidamente a condição de voltar a ser adulto, não. Durante a infância sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos impõe? Não. Nenhum espírito infantil sofre porque está num corpo reencarnado como criança. Esse estado corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza de acordo com as vistas da providência. E 383. Qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar o adiantamento. É o que nós falamos. Vem, encarna, está na infância e nós podemos imprimir sobre o espírito infantil a nossa experiência para poder corrigir as más tendências, né, dos filhos, né? Aí que nem todo adulto dá conta de fazer isso, não é verdade? Nem todo adulto que está como pai, mãe, dá conta de fazer isso. Mas então, voltando a essa questão de você se libertar, né? Se você voltar a ser criança, desencarna, continua como criança, ou já vai ser adulto rapidamente. Isso vai depender do nível evolutivo do espírito. Se o espírito ainda não for muito evoluído, ele vai continuar ainda como criança um tempo lá no campo espiritual até voltar a ser adulto. Se for evoluído, aí já vai recobrar a condição de adulto rapidamente. O que nos diz André Luiz? Ao desencarnar, o espírito que animava o corpo de uma criança nem sempre retorna de imediato à fase adulta. É o que nós explicamos, nem sempre. É bem verdade que volta ao seu precedente vigor, uma vez que não sofre mais as limitações da vida no plano material. Aí começa a explicar que no livro Entre a Terra e o Céu, lá tem um capítulo que fala, que se chama O Lar da Bênção, que vai mostrar que é justamente uma colônia que recebe crianças recém-desencarnadas. Então, tem um diálogo lá entre os espíritos Hilário e Blandina. Blandina é da colônia, ela vai explicar o que acontece, como é que é o processo de acolhimento das crianças desencarnadas. Um trecho do livro Entre a Terra e o Céu fala assim: antigamente na Terra, conforme a teologia clássica, supunhamos que os inocentes depois da morte permaneciam recolhidos ao descanso do limbo, sem a glória do céu, sem o tormento do inferno, e nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que o menino desencarnado retomasse de imediato a sua personalidade adulto. Quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma. Que forma? O corpo. O corpo infantil dele, ele não está preso mais naquilo, então ele expande para o adulto, rapidamente, porque ele já tem evolução. É o que nós já falamos e estamos repetindo, né? Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais. Então a criança nasce, daí um pouco morre. Aí ela vem numa família que não tinha experiência, que estava totalmente desatenta para as coisas da caridade, do amor, do respeito ao próximo e tal, aí vem a criança lá, de repente ela morre. Aí como é que ficam os pais? Não é? Nós temos um caso assim no Glacos. Primeiros filhos dele foram gêmeos. Eles chegaram a levar os dois para casa e os dois morreram tipo dias ou horas depois, todos dois. E aí foi um teste de fé, porque depois eles já tiveram, acho que mais três. Então foi teste de fé. Eu lembro desse amigo nosso, ele falava, eu não vou perder minha fé. Ele estava triste pelo que tinha acontecido, mas foi realmente dentro disso aqui, né? Foi uma questão de uma reencarnação para que eles passassem por aquele sofrimento e mesmo assim superassem as dores, né, com gratidão e tal, e testemunhassem a fé
e assim estão recompensados com outros filhos lá. Aqui está dizendo, começa a falar a respeito do período de recuperação da criança. Não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico, desencarnou. Na fase infantil, de vez que, depois do conflito biológico da reencarnação ou da desencarnação, para quantos se acham nos primeiros degraus da conquista de poder mental, o tempo deve funcionar como um elemento indispensável de restauração. Então, tudo se ajeita com o tempo. Às vezes não vai ser muito rápido, às vezes vai demorar, às vezes vai ser rápido, mas o tempo vai resolver tudo. E a variação do tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz, a aquisição de luz interior através do próprio aperfeiçoamento moral. Quer dizer, quando o espírito, numa encarnação anterior, ele se aperfeiçoou moralmente, se empenhou naquilo, se ele reencarnar nessa condição de passar um período infantil e desencarnar, ele vai recuperar rapidamente a condição de adulto, porque ele já vai ter adquirido, né, essa iluminação interior. Então é isso, sempre vai valer a pena a gente ter conquistas espirituais, né? Sempre vai valer a pena. Eu descobri um livro do Chico Xavier, chama Crianças no Além, vocês conhecem? Esse livro, ele é apenas um relato de um acidente automobilístico que aconteceu com uma família lá em São Paulo. A família perdeu 3 filhos, o casal perdeu 3 filhos de uma vez que estavam sentados no banco de trás do carro, perdeu os 3 filhos. E passado algum tempo, um deles, que se chama Marcos, através do Chico Xavier, explicou o que aconteceu, como é que eles estavam. Então isso foi uma coisa maravilhosa, porque no livro, eu não vou ler aqui, né, tudo, mas vale a pena a gente falar algumas coisas. Primeiro, o prefácio do Emmanuel. O Emmanuel diz assim: muitos problemas observados exclusivamente do lado físico assemelham-se a enigmas de solução impraticável. Morreu, acabou. Não tem como resolver. Entretanto, examinados do ponto de vista da imortalidade e do burilamento progressivo da alma, reconhecer-se-á que o espírito em evolução pode solicitar conscientemente certas experiências ou ser induzido a elas em benefício próprio. Aí o Emmanuel começa a explicar que muitas desencarnações são até ocorridas em benefício do próprio espírito ou até a pedido dele, né? O Emmanuel mostra essa abertura. Aí ele fala: Marcos, que é a criança, é o companheiro em readaptação na vida maior. Quer dizer, ele já está no campo espiritual e mandando mensagem. Aí ele diz aqui: o que vale neste livro é o consolo iluminado da esperança que ressuma dessas páginas, principalmente para pais e mães que perderam seus filhos, né? Ele diz aqui que os laços afetivos não desaparecem depois que estão no campo espiritual, e isso tudo vai ficar demonstrado. Aí tem um momento aqui que há uma troca de lugar. Eles pegam uma filha que estava sentada na frente, passa para trás enquanto alguém faz alguma coisa lá, e ela vai embora logo depois no acidente. Quer dizer, se pensaria assim, que azar, né? Mudou de lugar justamente na hora do acidente, mas não é azar, é porque estava prevista essa desencarnação. Porque o Livro dos Espíritos explica que só não desencarna nesse programa que vem de lá para cá os suicidas. Se não for suicídio, estava previsto aquela desencarnação naquele tempo. Fim de papo. Ou a gente acredita nisso, ou não, estamos com a nossa fé titubeante no Espiritismo. Se não for por questão de suicídio, toda a desencarnação está prevista no campo espiritual. Mesmo essas violentas? Mesmo as violentas. Mesmo a balinha perdida que pega uma criança lá na esquina. Toda a desencarnação está prevista. Todas elas. Se não for suicídio. Agora, existe naturalmente agravante, às vezes a pessoa se lançar ao risco, né? Ela se expõe ao risco. É isso que eu queria saber. Ela se expõe ao risco
Pode ser que o lado de lá antecipa a partida dela, né? Pode ser que antecipa, pela exposição ao risco. Mas a pergunta do Livro dos Espíritos sobre isso é muito clara. A exceção dos casos de autoextermínio, toda desencarnação é programada no campo espiritual. É isso aí. Então eles explicam aqui o acidente, mas aí vem a mensagem da criança. Vou ler aqui um trecho dela, porque eu acho que vai ser legal para a gente fechar o estudo aqui, né? Como que o menino fala. Minha querida mamãe, meu querido papai, estou obedecendo ao meu avô Joaquim, que me trouxe para escrever. Quem que é o avô Joaquim? É o avô dele, que já tinha morrido há 15 anos atrás, ele encontrou com ele no campo espiritual. Isso é muito interessante em reunião mediúnica, né? Quando, às vezes, a gente pede a presença de um parente, de alguma pessoa que o espírito que está manifestando, que seja da confiança dele, e aí vem, ele fala, ué, meu avô está aqui, mas ele morreu tem quanto tempo? Como é que ele está aqui? Nós explicamos, né? Morreu o corpo dele, mas o espírito é imortal, o espírito não morre não. Então, prosseguindo, peço para que me abençoem. Querida mamãe, a senhora pede notícias e rogou tanto, mas tanto perante as orações, que me vejo aqui para trazer esperança ao seu coração e fortalecer em meu pai a confiança da vida. E aqui fala pela personalidade dele, que era um homem calado, introspectivo, né? Então ele não pôs o sofrimento dele para fora. Tudo ele ficava enrustido. Aí o menino fala assim, o tal Marcos, não sei como fazer isso direito, escrever falando o que se passa. Meu avô está me auxiliando, mas por dentro de mim estou como quem faz o pensamento tropeçando na vontade de chorar. É preciso ser forte e ser um homem para receber um compromisso desses. Papai sempre nos ensinou que devemos ser valorosos com a luz da coragem na frente de nossos passos. Mas é tanta dor para vencer, querida mamãe, que eu não tenho forças para remover a situação. Meu avô diz que não devo procurar desculpas e sim tomar o assunto sem mais demora. Que frase é essa? Olha só. Meu avô diz que não devo procurar desculpas e sim tomar o assunto sem mais demora. Não parar para ficar lamuriando e olhando para trás. Lembra aquele caso no Antigo Testamento da mulher de Ló? Não foi a mulher de Ló? Que veio um anjo e avisou, não olhe para trás. E ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Isso é um simbolismo da petrificação do espírito, que ele não avança. Ele fica sempre olhando o passado dele. É um simbolismo. Aí vira uma estátua de sal, quer dizer, não evolui. Então é nesse sentido. E Jesus também falou, no caso quando Jesus falou, deixar que os mortos enterrem seus mortos, Jesus fala assim, aquele que olha para trás depois de pôr a mão no arado, não está apto ao reino de Deus. Quer dizer, pôr a mão no arado é começar a evoluir. Se você para e fica olhando só o seu passado, querendo viver o que já passou, você não vai entrar no reino de Deus, quer dizer, você não vai evoluir. Por isso quero dizer a você, mãezinha, para confiar em Deus e na vida. Papai é calado e tantas vezes sem manifestações iguais às nossas, mas para ele também estou garatujando esta carne. Rogo a vocês para não se deixarem dominar pelo sofrimento, embora esse conselho deva ser ditado para mim mesmo. Aí eu vou pular umas coisas aqui. Sei tudo o que tem acontecido. Sei, mãezinha, que a senhora está sendo considerada uma pessoa em perturbação mental. Mas nós entendemos aqui as suas aflições. 3 filhos esmagados quase ao chegar em casa e a nossa separação de repente. Isso transformaria o cérebro de um gigante, quanto mais os nossos corações sempre ligados pelo carinho. Desde que acordei aqui, ouço seus gritos do coração, suas palavras que não são faladas, suas preces de aflição no silêncio e suas lágrimas que aí na terra ninguém vê. Então, o filho lá está captando toda a vibração da mãe, está indo para o coração dele. Peço à senhora
em nome da nossa Sheilinha, que é a menina pequena que morreu, a irmã mais nova, chamava Sheila, peço à senhora em nome de nossa Sheilinha, do João Batista e em meu nome, os três, né? Para viver e viver com fé em nosso reencontro. Aí ele diz aqui, olha o relato que ele faz. Estamos num parque de crianças que vieram para cá apressadamente, os meninos desencarnados. Temos tratamentos, exercícios, lições e muito carinho. Muitos meninos já crescidos ajudam os menores e são auxiliares de enfermeiras queridas que nos amparam como sendo filhos do coração. Temos repouso, mas o repouso é atravessado pelas recordações que se fazem tão vivas como se fossem relâmpagos coloridos e parados em nossas lembranças. E aí ele continua descrevendo, né, o ambiente que ele está lá. Aí ele faz um pedido para a mãe que é interessante. A senhora sempre carinhosa e sempre imensamente boa para nós, não choraria mais com tanta angústia se visse a nossa querida Sheila cair em aflição, querendo ir ao seu encontro sem poder. Quer dizer, a mãe chorando na tristeza e a menina pequena que desencarnou recebendo aquela energia triste e querendo voltar para ajudar a mãe. Quem leu aquele livro Violetas na Janela, vocês leram? Alguém leu aqui? Vocês vão entender que teve uma vez que a Patrícia, que estava na colônia lá, ela recebeu tanto pedido das pessoas que ela fugiu da colônia e voltou para casa. Ela já estava numa região de tratamento espiritual e não suportou a emanação dos encarnados, né? Bom, então é isso, gente. Aqui eu não vou ler mais, que falta só 2 minutos, mas ele vai descrevendo aqui, né, falando a respeito dessas coisas e pedindo que as lágrimas sejam de gratidão, ou seja, não ficar com a lágrima da tristeza, da lamúria, né, aquele pensamento foi azar, porque é difícil passar por uma situação dessa sem ter o conhecimento espírita e ficar na boa, não é fácil não, mesmo com o conhecimento espírita é muito difícil, mas o esclarecimento, o consolo que a doutrina dá, ela realmente ajuda bastante nesses casos, né?